Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Eugênio Franklin Augusto, sou médico veterinário e mestre em medicina veterinária com 14 anos de exercício da profissão, todos dedicados à anestesiologia. Além de dar aulas de anestesia na Faculdade de Ciências Biológicas da Saúde, a Facisa, eu sou anestesista em duas outras clínicas e já fiz mais de 500 procedimentos em diferentes animais, sempre com segurança e todo o cuidado necessário para que tudo ocorresse bem e que o animal tivesse sua necessidade atendida, sem sofrimento e de maneira ética. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar como abordar o tema, né, de como se tornar um médico veterinário anestesista. Inicialmente, eu listei aqui 9 tópicos, 9 pontos que nós vamos discutir a respeito de que o anestesista veterinário precisa focar, né? Então, baseado na minha vivência, na minha experiência como anestesista veterinário, um veterinário que produz anestesias, eu vou listar aqui 9 tópicos que são importantes na sua formação enquanto anestesista veterinário. Bom, o primeiro deles, então, é a atenção à saúde geral do paciente. O anestesista ele precisa conhecer a saúde do paciente prévia à anestesia, né? Não se tratando de uma anestesia de urgência ou de emergência, é importante que a gente se prepare. E faz parte desse preparo avaliar os exames, interpretar os exames, tanto os exames físicos quanto os exames laboratoriais que esse animal é submetido, certo? E dessa forma a gente consegue definir o estado de saúde geral do animal. Isso vai ser a chave para que a gente possa, então, definir qual seria o risco anestésico desse paciente, chamado de ASA. Né? A ASA ela é a abreviação de American Society of Anesthesiology, que é, né, a Sociedade Americana de Anestesiologista, que lá na década de 80 se agrupou para escalonar o risco da anestesia do paciente. Né? Isso inicialmente foi feito para a medicina humana, mas a gente acabou então também trazendo para a medicina veterinária. E o ASA, pessoal, o que que a gente vai, por que que ele é importante, né? A gente vai defini-lo, né, através do estado de saúde do animal e ele vai me guiar a escolher uma melhor anestesia para esse paciente. Dessa forma, a gente consegue mitigar as complicações anestésicas que podem acontecer, né? Diminuir a chance de alguma complicação e até mesmo o óbito do paciente. Então, definir o ASA baseado no estado de saúde do paciente é fundamental. Bom, e aí a gente parte para o próximo tópico, que é a escolha da melhor técnica anestésica a ser aplicada. Lembrando que ela vai depender do ASA, que depende do estado de saúde do paciente. Quando a gente fala de técnica anestésica, muitas vezes as pessoas vão achar que é só a escolha de medicamento, né, dos fármacos que a gente vai usar. E não, pessoal, a gente faz parte, obviamente, da técnica anestésica, a escolha farmacológica do medicamento que a gente vai usar, né, do sedativo, do indutor, do analgésico, do anestésico que a gente vai manter esse paciente, mas a gente também está falando de módulos ventilatórios, por exemplo, né? Qual o tipo de circuito que esse paciente vai ser colocado, qual que é, se vai ser mantido numa ventilação espontânea, se vai ser colocado numa ventilação controlada, isso também faz parte do nosso protocolo aí de técnicas anestésicas. Vai haver algum tipo de infusão, né? A gente vai fazer só o soro ou esse soro também vai estar associado a algum tipo de analgésico? Isso também faz parte da nossa escolha. Vai ser feito algum tipo de bloqueio loco-regional? Qual o bloqueio? Né? Qual a técnica que a gente vai usar? Em qual ponto que a gente vai entrar com a agulha e promover esse bloqueio loco-regional? Vai ser uma anestesia balanceada, né? Ou seja, nós vamos utilizar várias técnicas aí visando sempre o bem-estar do paciente. Isso tudo é definido, isso tudo faz parte aí da escolha do nosso protocolo anestésico. Bom, e aí, como a gente falou, né, o protocolo anestésico ele envolve algumas etapas. A primeira delas é a escolha da medicação pré-anestésica. Então, a medicação pré-anestésica ela é importante não só para o anestesista, né? Eu costumo falar com meus alunos que a medicação pré-anestésica ela é importante para todo mundo que vai atuar na clínica e na cirurgia, né? Por quê? Porque você estando clinicando, você vai estar sempre em contato com algum paciente que vai precisar de uma sedação para um exame, né, para um exame físico, para um exame de imagem, vai precisar de uma certa analgesia. Então, você não vai sempre requisitar um anestesista para isso. Você, enquanto clínica, você tem que ter capacidade também de escolher um sedativo bom, né, uma boa analgesia para aquele paciente. Então, a escolha da MPA também é importante para os clínicos. Bom, nessa escolha, né, da MPA, o que que a gente tem que conhecer? As classes farmacológicas, né, as principais, então nós temos aí os antagonistas colinérgicos, fenotiazínicos, benzodiazepínicos, os alfa-2 agonistas e os opioides.
Dentro dessas classes farmacológicas, quais são as principais características delas? O que elas podem proporcionar ao paciente em relação ao grau de sedação, ao grau de analgesia, né, a aumento da frequência cardíaca, diminuição de salivação. Então, isso tudo, se a gente conhece, né, a característica do medicamento, eu vou poder escolher isso melhor para o paciente, certo? E aí a gente, né, vai esbarrar numa seguinte questão também importante em relação à medicação pré-anestésica. Todo procedimento precisa de MPA? Ou ainda, em todos os procedimentos eu tenho que escolher apenas uma medicação pré-anestésica? Não, né? A gente pode também fazer associação dessas medicações pré-anestésicas, certo? Usar o benefício de uma com o benefício da outra, correto? E em algumas situações, como eu disse, o paciente não vai precisar de medicação pré-anestésica, tá? Então, em algumas situações, quando, por exemplo, o paciente está muito debilitado, ou ainda, né, em situações como a cirurgia de cesariana, né, que a gente quer diminuir o máximo possível de medicações que vão entrar em contato com a fêmea e passar aos fetos, né, aos filhotes que vão nascer. Então, em algumas situações pontuais, pode ser que a gente não precise aí de medicação pré-anestésica. Bom, depois da medicação pré-anestésica, a gente deve conhecer, né, para poder escolher melhor a medicação que vai induzir e que vai fazer a manutenção dessa anestesia, né? Enquanto a medicação pré-anestésica preparou o paciente, sedou esse animal, já pode contribuir ali com a diminuição da dor. Agora eu preciso de induzir essa anestesia e, obviamente, manter esse paciente anestesiado, certo? Então a gente geralmente induz aí com medicamentos como Propofol, Etomidato, a ketamina, o tiopental, são exemplos aí de anestésicos usados na indução. É óbvio que a gente tem que conhecer também as características de cada um deles para fazer a melhor escolha para cada paciente. A gente pode também falar sobre a manutenção, que pode ser tanto pela via endovenosa, né, as infusões contínuas de anestésicos gerais injetáveis, ou pode ser feita a manutenção também pela via inalatória, com os anestésicos inalatórios, tipo o isoflurano, o sevoflurano, o alotano e o enlotano, né? São exemplos aí de medicamentos que são usados pela via inalatória, que vão fazer a difusão, né, vão chegar pelo sistema respiratório até o pulmão, aos alvéolos e difundir para o sangue, chegando então ao sistema nervoso central, fazendo seu efeito, certo? Como eu disse também, a gente pode manter essa anestesia com as infusões contínuas, né? Hoje em dia se fala muito da técnica aditiva, que é a anestesia total intravenosa, que a gente, ao invés de manter o paciente na anestesia inalatória, a gente acaba infundindo anestésico geral injetável continuamente durante a anestesia. Bom, faz parte também aí, né, um ponto importante que o anestesista tem que focar é conhecer e saber utilizar os principais circuitos de ventilação e os aparelhos de anestesia inalatória. Eu disse anteriormente que muitas vezes a gente não vai fazer anestesia inalatória, né? A gente opta por fazer anestesia total intravenosa, porém, em todas as anestesias, pessoal, é importante usar o aparelho de anestesia inalatória. Mesmo que você não vá fazer anestesia inalatória, ele é fundamental para manter a ventilação do paciente, né? Então, conhecer os equipamentos, conhecer as peças, o funcionamento, né? Os tipos de circuito, se vai ser um circuito aberto, um circuito fechado, um circuito semi-fechado, em qual paciente cada um desses circuitos deveria ser utilizado, né? Isso é muito importante, correto? A gente sabe que o aparelho tem várias peças diferentes, né? Várias, com funções diversas e que precisa também de uma certa manutenção, né? Então, por exemplo, no aparelho de anestesia inalatória, a gente costuma colocar um produto aqui dentro, chamado calçodada, a, é, dentro de um recipiente específico para essa calçodada, chamado canister, e aí essa calçodada ela vai ter a função de absorver o CO2 vindo aí da expiração. E aí faz parte, né, do seu conhecimento saber quanto que deve ser trocada essa calçodada, né, quando que ela foi abastecida para ser trocada, né? Então isso tudo é importante também aí para o anestesista veterinário. Sétimo aí, reconhecer os planos e estágios anestésicos. Importantíssimo, pessoal. A gente sabe que a anestesia, ela se dá, né, ela é dividida, o grau de depressão do sistema nervoso central se dá através de planos e estágios anestésicos, né? Então, foi estudado, né, e viu-se que o paciente apresenta algumas características de acordo com o plano e o estágio anestésico que ele se encontra. E faz parte do, né, fundamental aí do trabalho do anestesista saber reconhecer esses planos, porque ele vai direcionar a nossa anestesia, certo? Nós sabemos que nós temos de 1 a 4 estágios anestésicos, né? Esses estágios, os mais leves, eles são caracterizados
né, por ausência de analgesia, né? Então o paciente muitas vezes, se ele se manter no estágio mais leve, ele pode estar sentindo dor, pode estar tendo um desconforto ali durante o seu procedimento, e a gente tem então que aprofundar esse paciente no estágio e depois nos planos anestésicos, que são uma divisão aí dentro do estágio 3 da anestesia. Bom, e aí, pessoal, é importante que a gente também tenha um controle desse aprofundamento do sistema nervoso central. Porque se a gente aprofunda muito a anestesia desse paciente, isso começa a se tornar perigoso também a esse paciente. Então, saber como que está o globo ocular, como que está a pupila, como que está os reflexos palpebral, corneal, né, interdigital desse paciente durante todos esses planos anestésicos é importante porque eu consigo controlar essa anestesia, controlar se eu quero manter esse paciente, se ele precisa ser superficializado na anestesia ou se ele precisa ser aprofundado na anestesia. Então, quais são os sinais que a gente vai observar? Né, da posição do globo ocular, reflexo, isso tudo é importante porque ajuda a gente a definir isso. Bom, 8 aí, ó. Ter domínio da técnica de anestesia locorregional. Importantíssimo, pessoal. A gente falou das técnicas de anestesia balanceada, né, que são técnicas, são anestesias feitas com diversas técnicas aí para proporcionar uma melhor saúde, né, uma melhor qualidade aí de anestesia para o paciente. E é fundamental que durante uma anestesia balanceada a gente possa utilizar das técnicas de anestesia locorregionais. Né? Por quê? Essas técnicas, pessoal, vão permitir que a gente deixe esse paciente num plano anestésico mais superficial. Né? Lembra que a gente acabou de dizer que nos planos anestésicos superficiais a gente não tem analgesia, por isso o paciente pode se sentir desconfortável, né, e sentir dor durante o procedimento. Quando eu associo a uma anestesia local, eu corrijo, né, essa deficiência de um plano anestésico mais superficial, que é a ausência de analgesia. Ao mesmo tempo que esse plano anestésico mais superficial ele é muito mais seguro para o paciente. Então é fundamental a gente deixar ele num plano mais superficial, mas corrigir a analgesia. E uma das formas que a gente tem para fazer isso é com anestesia locorregional. Como eu disse, ó, vai ajudar o paciente a manter no plano mais superficial. Né? A gente tem anestesias aí da cabeça e da face, né? Então alguns pontos aí que a gente vai aplicar o anestésico local, garantindo uma região aí anestesiada. E, pessoal, para fazer anestesia loco-regional, é fundamental que a gente tenha um conhecimento anatômico. Né? Se a gente não souber a referência que a gente está usando ali para aplicar o anestésico local, essa agulha ela vai, né, aplicar o anestésico em alguma região ali que não é a adequada, certo? Então, o conhecimento anatômico para produzir uma boa anestesia loco-regional é fundamental, certo? A gente também pode fazer anestesias aí de membros torácicos, membros pélvicos e também do abdômen. Né? Então, a gente tem as técnicas aí das anestesias espinhais, né? Os bloqueios de plexo braquial, os bloqueios aí da cabeça, da face, que todos eles são muito interessantes que a gente saiba, né? Que a gente aplique esses bloqueios para garantir, então, uma boa anestesia ao paciente. O nono e último ponto aí é o domínio do cálculo de doses em infusão contínuas. Pessoal, de nada adianta para o anestesista ele conhecer a saúde do paciente, ele saber aí qual é a melhor MPA para ele, qual é o melhor agente de indução, qual é a técnica aí que ele quer fazer infusão contínua, se ele não consegue calcular as doses ou ainda se ele está calculando errado as doses dos medicamentos. Cálculo errado de dose, pessoal, na anestesiologia é perigosíssimo, né? Porque se você calcula uma dose menor, o paciente não vai ter o efeito desejado daquele medicamento. Se você calcula uma dose maior do que ele precisa, aqui a gente está tratando de medicamentos muito perigosos, né? E uma vírgula, né, que a gente erra no nosso cálculo. Então, se o paciente tem que tomar, de repente, 1 ml, você erra a vírgula e faz 10 ml nesse paciente, muitas das vezes isso pode ser fatal ao animal. Então, o domínio do cálculo é importantíssimo. Né? Como eu disse, não adianta a gente saber qual é a melhor anestesia, qual é a melhor técnica, se eu não consigo calcular a dose para esse paciente, certo? Então, como eu disse, é fundamental aí para a segurança do procedimento, né? A gente hoje em dia tem várias ferramentas tecnológicas que podem ajudar a gente nesse cálculo de doses, né? A gente pode, que vai fazer com que a gente ganhe bastante tempo nesses cálculos, porém, né? Antes de dominar uma técnica, uma ferramenta tecnológica, a gente tem que saber fazer o básico, né? Saber aí sentar com um papel, uma folha, uma caneta e calcular aí os cálculos do que esse animal vai precisar. Porque um momento ou outro, essa ferramenta tecnológica pode não funcionar ou não estar à disposição. Então é fundamental que antes de qualquer anestesia,
você refaça seus cálculos de tudo que você se planejou ali a usar, né? Calcule isso corretamente, tenha domínio desses cálculos para que a gente possa, então, produzir uma anestesia de qualidade e segurança a esse paciente. Bom, pessoal, agora eu queria comentar com vocês, né, o que que o anestesista veterinário deve proporcionar ao paciente, né? O que que faz parte aí da nossa anestesia em relação ao paciente. Então, eu deixei aqui 8 pontos que eu vou comentar com vocês a respeito desse tema. Bom, então o primeiro deles, pessoal, esclarecimento aos tutores dos riscos que envolvem em anestesia. Toda anestesia tem risco, pessoal. Né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente trabalha, a gente usa recursos tecnológicos, né? Drogas seguras, ambiente hospitalar. A gente tenta então conhecer o paciente antes, né? Entender como está a saúde dele para se planejar melhor e diminuir os riscos. Porém, o risco sempre acontece. Né? Não tem como a gente zerar o risco da anestesia a um paciente. A gente pode diminuir ele, deixar ele bem baixo, porém ele sempre vai existir. E o tutor ele tem que estar ciente disso, né? Ele tem que entender que esse risco, por mais que seja mínimo, ele sempre vai existir, certo? É, Então, quanto mais controlado o nosso ambiente, né, pessoal, como eu disse, menores são os riscos. Então, quando eu conheço a saúde do paciente, quando eu me preparo para aquela anestesia, quando eu tenho recursos ali de medicamento, de técnicas para utilizar, e que eu sei, né, utilizar essas técnicas, o risco ele vai ser cada vez menor, né? Então, isso é importante. É, é importante também que a gente oriente, né, o tutor em relação ao jejum do paciente. Toda anestesia ela deve ser feita com prévio jejum hídrico alimentar. Cada espécie vai ter um tempo adequado de jejum, um tempo adequado para aquela espécie, para aquela idade. Então, o jejum é muito importante porque ele evita várias complicações da nossa anestesia, né? Desde um vômito, uma aspiração daquele conteúdo, até mesmo uma esofagite pós-anestésica, que também pode acontecer caso o animal não obedeça o jejum. Então, também faz parte do nosso trabalho orientar o paciente, né, em relação ao tempo e ao jejum correto. No dia da cirurgia, pessoal, se o paciente faz uso de alguma medicação, será que ele vai tomar essa medicação? Isso é uma coisa que o anestesista também tem que esclarecer ao tutor. A gente sabe que se esse medicamento puder ser ah, feito no dia da cirurgia endovenoso ou intramuscular, a gente vai fazer dessa forma. Né? Não havendo essa possibilidade de fazer o medicamento endovenoso, só vendo, né, esse medicamento na forma oral, o paciente deve tomar esse medicamento no dia da cirurgia. Tá? Muitas das vezes é um medicamento que ele precisa muito no dia da cirurgia e por falta de orientação o tutor pode acabar não produzindo, não fazendo aquele medicamento no dia da cirurgia, por pensar, né, que o jejum impede ele de tomar ali o medicamento. O jejum, pessoal, ele é em relação à comida, grandes volumes de refeição, tá? Esses grandes volumes de refeição que vão causar esses problemas que eu comentei, tipo vômito e aspiração, tipo esofagite pós-anestésica, né? Um comprimido que ele tome ali algumas horas antes da anestesia não vai ser suficiente para fazer essas complicações. E como eu disse, muitas das vezes é o que ele precisa tomar aquele medicamento, né, para ajudar a controlar a glicemia, ajudar a controlar a pressão, né? Então, ajudar a controlar as crises convulsivas. Então, ele tem que tomar aquele medicamento no dia da anestesia e isso tem que ser orientado e passado ao tutor. Dois, faz parte aliás, número um ainda, faz parte desse esclarecimento aí aos tutores, né, que envolve anestesia, é que ele assine o termo de consentimento esclarecido. Né? Então, esse termo, pessoal, ele é um termo que vai selar, né, digamos assim, esse compromisso que você fez ali com o tutor, de explicá-lo, né, a questão dos riscos, e ele assina ali dizendo que ele entende os riscos e que ele está ciente disso. Esse termo, pessoal, ele é regido aí por normas que o próprio Conselho estabelece. Então, por exemplo, lá em abril de 2020, o Conselho lançou a Resolução 1321, que institui aí normas sobre os documentos de âmbito na clínica médica veterinária e dá outras providências. Então, essa normativa, essa instrução, essa resolução, melhor dizendo, ela fala sobre os termos que a gente pode, né, que a gente, aliás, pode, não, que a gente deve ali apresentar ao tutor. E um deles é o termo de anestesia, é o termo de livre consentimento ali, né, dizendo que o tutor ele tem ciência dos riscos e ele concorda. Então isso é estabelecido, tá? Pelo próprio conselho, você deve fazer isso.
Agora sim, número 2, né? O controle da dor, pessoal, é fundamental, né? Que o anestesista proporcione ao seu paciente. Nenhuma anestesia deve ser feita aí com o paciente sentindo dor, né? Para a gente então conhecer, né? Conhecer, para que a gente então consiga controlar, melhor dizendo, a dor, é fundamental que a gente saiba, né? Quais são aí as etapas, por exemplo, da fisiopatogenia da dor, o que que envolve, né? O paciente sentir, experimentar aquela sensação dolorosa para que eu possa então intervir naquilo e bloquear esse tipo de sensação que ele possa estar sentindo ali, não só no transoperatório, tá? Também no pós-operatório, ok? Entender sobre os níveis e escalas de dor. Então, hoje em dia, a gente tem, né, várias escalas, vários níveis aí que o animal que o animal vai manifestar, né, através de alguns sinais, e a gente vai escalonar esse nível de dor. O paciente humano é fácil, né? Você pergunta ele qual é o nível de dor, né? Ele vai te responder com palavras bem claras. Os animais não fazem isso. Então, a gente precisa entender alguns sinais que o animal vai demonstrar para que a gente entenda, então, se ele está ou não sentindo dor. E hoje em dia, então, como eu disse, a gente tem escalas que, através do comportamento, da linguagem de sinais corporais que o animal apresenta, a gente vai ter, então, as possibilidades de escalonar o nível de dor e, consequentemente, controlar essa dor de acordo com a necessidade. Né? Então, se o nível de dor está mais alto, eu vou escolher, obviamente, analgésicos mais poderosos, que têm uma ação maior e mais efetiva sobre a dor. Se o nível de dor é menor, aí a gente pode trabalhar com analgésicos de menor analgesia, digamos assim. Então, para isso, né, obviamente, a gente precisa de entender a farmacologia também dos analgésicos, né, para que a gente garanta essa analgesia, essa diminuição de dor no momento que a gente chama de momento perioperatório, né, que seria aquele momento que envolve tanto o pré-operatório, quando isso é necessário. Então, às vezes, o paciente pode chegar para mim já com dor, né, então, de repente, ele é vítima de um atropelamento, de uma mordida, então ele já chega para mim com dor, então já no pré-operatório eu já corrijo a dor do paciente. Obviamente, eu vou controlar a dor no transoperatório e pensar também em técnicas que garantem, que vão garantir analgesia no pós-operatório. Né? Isso tudo, então, é o controle de dor que a gente chama de perioperatório. O momento perioperatório envolve tanto o pré, o trans e o pós-operatório. 3, inconsciência. Né? Então, faz parte aí do pilar da anestesia, tanto o controle da dor como a inconsciência. Né? Ela é fundamental para que a gente tenha aí um bem-estar dos pacientes durante os procedimentos. Né? É ela que vai garantir que a gente consiga muitas vezes chegar próximo e manusear, por exemplo, um paciente que é muito reativo, um paciente que, por exemplo, está sentindo muita dor, né? Então a inconsciência ela é fundamental em toda anestesia. À medida que a gente vai diminuindo a ação do sistema nervoso central, promovendo então uma anestesia geral, obviamente uma das etapas aí da anestesia geral é a inconsciência. E o que seria, né, no sentido máximo aí da palavra inconsciência? Seria quando o paciente não interage mais com o ambiente, né? Então ele já não responde a estímulos visuais, sonoros, táteis, né? Então ele está ali totalmente inconsciente. O relaxamento muscular também é muito importante, né? A gente não consegue fazer procedimentos cirúrgicos com paciente em rigidez muscular. Então, é fundamental que a sua anestesia, além de promover o controle da dor e a inconsciência, também promova relaxamento muscular, certo? O relaxamento muscular vai facilitar muitos procedimentos cirúrgicos que vão acontecer, né? Diminuindo ali o tempo de anestesia do paciente. Então, um bom relaxamento muscular, fármacos que fazem isso também são fundamentais nos nossos procedimentos. 5, pessoal, estabilidade dos parâmetros vitais e hemodinâmica. Antigamente, né, a gente dizia que existia uma tríade da anestesia, né? Então, para a gente autorizar uma cirurgia começar, para afirmar que o paciente estava em anestesia geral, a gente dizia que o paciente precisava estar em analgesia, sem sentir dor, inconsciente e relaxado, né? Só que, hoje em dia, a gente fala de um quarto pilar da anestesia também muito importante, que é esse, que é a estabilidade dos parâmetros vitais e da hemodinâmica. Não adianta nada eu ter um paciente que não está sentindo dor, que está relaxado e que está inconsciente, mas que está com os níveis aí de pressão, frequência cardíaca, respiração muito baixos, abaixo da normalidade, abaixo daí da sustentação da vida. Então, é importante, né, esse pilar também é muito importante na anestesia, certo? Então, como é que a gente vai controlar, né, esses parâmetros? Através da monitoração. Hoje em dia é fundamental, né?
que todo centro cirúrgico tenha um monitor multiparamétrico. Através desses equipamentos, a gente vai mensurar, por exemplo, o grau de saturação de oxigênio nos tecidos, a frequência cardíaca, o tanto de CO2 que o paciente está eliminando ali na respiração, a frequência respiratória. A gente vai poder, através do eletrocardiograma, entender o funcionamento do coração desse paciente, certo? Em tempo real, e além da pressão arterial e da temperatura. Então, esses são os parâmetros básicos aí que a gente costuma avaliar durante uma anestesia para, né, deixar esse paciente estável, né, e intervir, se for o caso, imediatamente para corrigir algum desses parâmetros. Então, olha lá, se o paciente, então, superficializar ou ainda aprofundar durante essa anestesia, a gente vai precisar, então, de uma intervenção imediata, né, superficializando esse plano anestésico, ventilando esse paciente, fazendo, de repente, um bolus de hidratação para corrigir a pressão do paciente, ou ainda fazer algumas medicações aí que vão conseguir controlar esses parâmetros, tá? Então, eu só consigo intervir se eu estou monitorando, se eu estou controlando esses parâmetros. Sexto tópico aí do que o anestesista precisa proporcionar ao paciente. A hidratação, pessoal, é fundamental, é papel do anestesista hidratar o paciente. A gente sabe que nos procedimentos cirúrgicos o paciente perde muito líquido, né? Tanto pela evaporação direta dos tecidos que são expostos ao ambiente, quanto pela perda de sangue que acontece durante o procedimento. Então é fundamental que o paciente seja hidratado, né? E aí faz parte do papel do anestesista escolher qual soro, qual tipo de soro vai ser usado, se vai ser usado um soro simples, um soro fisiológico, um ringue simples, um ringue lactato, um glicosado. Cada um vai ter um uso diferente ali durante a sua anestesia. Escolher o tipo de equipo, né? Se a gente vai escolher um equipo de micro ou macro gotas, isso vai depender do tamanho do animal e qual vai ser a taxa de hidratação, né? Essa taxa ela vai variar de acordo com o tipo de cirurgia, o grau de cruência dessa cirurgia, se o paciente vai perder muito sangue ou não. Vai variar também de acordo com a condição cardíaca do paciente, né? A gente sabe que pacientes com ah, ah, condições cardíacas ruins, né? Um cardiopata, por exemplo, a gente não pode trabalhar com taxa de hidratação muito alta, não pode fazer uma sobrecarga ao coração desse paciente. Então, isso tudo faz parte do papel do anestesista. E, como eu disse anteriormente, também a questão do bolus, né? Então, se o paciente estiver precisando de um aumento, por exemplo, de pressão, faz parte do nosso papel fazer essa hidratação com o soro, né? Aumentando a taxa de infusão aí do soro para que a gente reexpanda o volume plasmático, para que a pré-carga aumente e a força de contração do coração também aumente, estabelecendo aí uma pressão mais perto do normal, correto? Bom, o sétimo ponto que o anestesista deve proporcionar ao paciente seria realizar o registro detalhado do procedimento anestésico, né? Elaborar, então, fazer, né, preencher a ficha anestésica, nos casos que envolvam anestesia geral. Então, isso é fundamental, pessoal, para garantir a segurança do procedimento, né? Você controlar ali, você ter uma noção do tempo, do que está acontecendo durante a sua anestesia, é muito importante. E isso também é muito importante, a gente vai falar daqui a pouco, para que quando a gente, né, se o profissional desejasse filiar lá ao Colégio Brasileiro de Anestesia Veterinária, ele precisa comprovar algumas anestesias realizadas através da sua ficha anestésica, né? Então, ela também é importante nesse sentido. Além do que, obviamente, ela também é muito importante, que é porque ela registra o que você fez, o que aconteceu durante a anestesia, e futuras aí questões jurídicas, tá? Uma boa ficha anestésica, né, ali detalhada do que aconteceu, é fundamental. Oitavo ponto aí, né, pronto atendimento às possíveis complicações. Isso aqui é fundamental, né, pessoal? O anestesista ele tem que estar sempre disposto aí a essas intervenções que sejam necessárias durante o procedimento, certo? Então, faz parte aí do papel dele conhecer as condições adversas durante a anestesia, o que que pode acontecer, o que que pode complicar ali, para que a gente possa então tentar resolver, certo? E uma intervenção imediata, sempre que necessário. Óbvio, né, pessoal? Aqui na anestesia, cada segundo conta, né? Então, às vezes, coisas pequenas ali que, em curto período de tempo, podem refletir em danos muito perigosos à saúde do paciente. Então, essa intervenção imediata, ela é fundamental, certo? É,
Obviamente que a gente também tem que ter a ciência e da resolução, né, tanto física quanto farmacológica, se for necessário. Então, não é só identificar o problema, é intervir imediatamente da forma correta, seja desligando ali a anestesia, né, seja superficializando o plano anestésico do paciente, ventilando ele, né, ou até mesmo fazendo aplicação de drogas aí de emergência, drogas que vão resolver esse problema do paciente, tá? Então, essa intervenção aí imediata e ter ciência do que é preciso é muito importante também. Bom, pessoal, agora eu queria comentar com vocês aqui, olha, um tópico bem interessante, né? Como se tornar então um anestesista veterinário? O que que a gente precisa, né, agrupar aí para se tornar um anestesista veterinário? O primeiro deles, né, são, né, obviamente a graduação, né? São 5 anos aí de graduação em faculdades ou universidades reconhecidas pelo MEC. Então, ter, né, a sua formação aí inicial como médico veterinário, né, é fundamental, né? Não existe uma graduação específica para anestesia veterinária. A anestesia ela é uma especialidade dentro da medicina veterinária, certo? E ela é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, o CFMV, ele reconhece essa especialidade, né, anestesia veterinária. Bom, mas para anunciar-se como especialista, né, para você ter um anúncio e poder usar isso como recurso, né, aí de trabalho, se anunciar como anestesiologista veterinário, pessoal, você precisa se associar ao Colégio Brasileiro de Anestesiologia Veterinária, né? Então, é um colégio, né, como se fosse né, uma subdivisão dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária que é, normatiza ali a função, né, enquanto anestesiologista veterinário. E o que que você precisa fazer para se filiar a ser um membro desse colégio? Primeiro, você precisa de ter ali 2 anos de formado, certo? Depois, você vai fazer uma prova de títulos, né? Onde cada curso que você fizer vai te dar uma pontuação, né? Então, pós-graduações, cursos de mestrado, residência, doutorado, publicações na área de anestesia, isso tudo vai somando pontos aí para você fechar a pontuação mínima ali da prova de títulos, correto? Depois disso, pessoal, você vai ter que ter um reconhecimento de práticas de anestesia. Lembra que eu falei das fichas anestésicas, que era importante para a gente aqui se filiar ao Colégio Brasileiro de Anestesia Veterinária? Então, através daquelas fichas que a gente vai preencher durante a anestesia, sob a supervisão de algum outro já associado ao colégio, você vai também entregar essas fichas, né? Cópias dessas fichas para que isso seja contabilizado. E por último, fazer uma prova, né, uma prova de conhecimentos aí na área, e aí, estando tudo, né, correto, você se torna um afiliado aí ao Colégio Brasileiro de Anestesiologia Veterinária, certo? E aí, lá no site do colégio, a gente tem uma cartilha, né, de orientação aí aos anestesistas veterinários. E um dos tópicos que eu resolvi colocar aqui para vocês é esse aqui, pessoal, olha lá, especialista em anestesiologia veterinária, diplomado pelo Colégio Brasileiro de Anestesiologia Veterinária, né? Então ele define, né, que a denominação especialista em anestesiologia veterinária é de uso restrito aos profissionais portadores de títulos de especialista em anestesiologia veterinária emitidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, concedido após a apresentação dos requisitos mínimos de aprovação em prova teórico-prática ministrada pelo CBAV. Né? Então, para você, de novo, se anunciar, você precisa de passar por esses procedimentos. Mais um ponto importante que eu queria trazer para vocês. Para você produzir anestesias, você não precisa ser um associado ao colégio, certo? Enquanto médico veterinário formado, tendo experiência, tendo conhecimento para produzir anestesias, você está apto ali, você está legalmente apto a fazer anestesias, tá? Isso aqui é para você se anunciar, né? Para você dizer que você é um conhecedor daquele conteúdo, daquela prática, né? Então, você poder se anunciar quanto anestesiologista veterinário, você precisa de fato estar associado aí e ter esse título emitido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Bom, pessoal, agora eu queria discutir com vocês, né, algumas coisas aqui que são relacionadas a quais habilidades e conhecimentos o anestesista veterinário precisa ter. Então, o que que a gente precisa, se você tem interesse aí em ser um anestesista, o que que você precisa, né,
ter aí como habilidade, certo? Primeiro delas, pessoal, o que eu acho mais importante é atenção e foco. Né? O anestesista ele não é um cara distraído. Né? É uma pessoa que está focada, é uma pessoa que tem ali uma atenção aumentada, porque como eu já disse, coisas mínimas, detalhes muitas vezes imperceptíveis para uma pessoa que é distraída, não vai conseguir identificar e não vai conseguir então resolver aquilo em tempo hábil. Né? Isso faz toda a diferença no seu procedimento. Então, o anestesista é aquele cara que está ali focado, que está prestando atenção no paciente, nos parâmetros do paciente, consegue reconhecer, né, essas mudanças mínimas que podem ocorrer, certo? Então, foco e atenção é fundamental. Depois, raciocínio rápido para tomadas de decisões. Raciocínio rápido para tomadas de decisões. Isso também é muito importante, pessoal. Você se planejar ali, né, você ter uma tomada de decisão rápida para corrigir algum problema, isso também é fundamental à saúde do animal. Né? Então, não é toda anestesia, obviamente, que isso vai ser requerido, né? Não é toda vez que você vai precisar de intervir imediatamente, mas quando isso acontece, é fundamental que você tome essa decisão rapidamente, saiba o que vai fazer, pense em todas as possibilidades ao mesmo tempo e haja. Disposição para agir sob pressão, isso também é muito importante. O ambiente cirúrgico, muitas das vezes, ele pode ser um ambiente de pressão, né? Outras vezes não, né? Vai ter situações que a anestesia ela é muito tranquila, que o ambiente ele vai ser muito tranquilo de ser manejado, de ser conduzido, mas vai ter condições, sim, de pressão, né? Onde você vai ter um caso mais complicado, uma anestesia mais complicada, um paciente que oscila muito, porque tudo que eu falei até aqui, pessoal, parece muito óbvio e muito planejado, né? Mas não é assim, né? Na prática mesmo, a gente observa que tem alguns pacientes que fogem completamente de tudo isso que eu falei, né? Vão ter pacientes que se comportam de forma completamente diferente. E isso, obviamente, torna, né, um ambiente às vezes muito agressivo, um ambiente muito né, hostil mesmo, né, nesse sentido de pressão psicológica, de cuidado com a saúde do animal. Então, agir no ambiente de pressão é importante também para o anestesista. Exposição física para ambientes externos e internos, isso também é muito importante, né? Enquanto anestesista, a gente muitas vezes vai fazer anestesias a campo, né, em grandes animais, e muitas das vezes você vai precisar da sua disposição física mesmo para conter um animal, né? Para usar o seu peso mesmo ali sobre o animal para fazer a contenção dele, ficar muito tempo, às vezes, em pé ou muitas vezes agachado, né? Isso tudo também depende de uma certa condição física ali, de uma certa disposição física para isso. Né? Se você não tem essa condição, né, para trabalhar campo, ou às vezes, mesmo no ambiente interno, tá? Ficar muitas horas sentados ou muitas horas em pé, levantar, pegar animal, tirar de um lugar, colocar em outro, transportar ele daqui para ali, isso tudo requer uma certa condição física para ser executado. Bom, em relação a conhecimentos, né, pessoal, o que que a gente precisa aí agrupar de conhecimento para se tornar um anestesista? A gente fala muito de cálculo, né, de dose na anestesia, mas eu costumo brincar que essa é a equação aqui da anestesia, né? Quando a gente soma aí os conhecimentos de anatomia, né, os conhecimentos da bioquímica, os conhecimentos da fisiologia, da farmacologia e da técnica operatória, a gente vai ter então aí a anestesia, né, sendo produzida, né? Então a anestesia ela é um somatório de todos esses conhecimentos. Né? Você produz boas anestesias quando você tem esses conhecimentos prévios, quando você domina um pouco desses conhecimentos prévios, e aí, com certeza, né, associado a outras características e outras habilidades que a gente comentou, você vai conseguir, de fato, produzir uma boa anestesia. Então, pessoal, como vocês viram, para conseguir anestesiar um animal de maneira adequada, minimizando os riscos, é preciso avaliar todos esses pontos que eu falei, de forma profunda e, principalmente, é fundamental a experiência prática para conseguir atuar com segurança durante o procedimento, seja ele aí para uma cirurgia ou um exame. Por isso, você que é médico veterinário ou estudante de medicina veterinária, para entender os melhores tipos de anestesia para cada caso, as dosagens corretas, e o passo a passo do procedimento da anestesia, na prática, eu e o CPT fizemos então um curso veterinário anestesista, um treinamento completo que vai te deixar pronto para atuar na área da anestesiologia, capaz de participar de todos os tipos de cirurgia com segurança e conseguindo uma boa colocação profissional com salários mais valorizados. E o melhor é que eu não vou te deixar sozinho nessa etapa.
você vai ter a oportunidade de dividir comigo todos os questionamentos nas lives Tira Dúvidas ao vivo, que eu mesmo vou fazer. O link do curso está aqui embaixo na descrição da aula. É só clicar que um dos nossos especialistas vai entrar em contato explicando o que você precisa fazer para começar agora mesmo o seu treinamento e se tornar um veterinário anestesista reconhecido no mercado. Então fique atento ao seu telefone para não perder essa oportunidade única na área da medicina veterinária.